Finalmente, a principal bomba está prestes a explodir no peito de Bolsonaro, porque a Polícia Federal está para finalizar com mais 30 dias o inquérito que envolve Anderson Torres e Silvinei Vasquez. Na minha opinião, o inquérito mais importante e o mais grave contra Bolsonaro, porque nesse sim nós tivemos um ataque direto à democracia. Porque esse é o inquérito que está investigando os bloqueios nas rodovias no segundo turno, que quase deram a vitória ao Bolsonaro diante do Lula. E a Polícia Federal já está encerrando esse inquérito, colocando no contexto toda a discussão para anistiar Bolsonaro e também as delações premiadas. Será que Anderson Torres vai assumir a bronca sozinho? O Bolsonaro não estava envolvido? Na minha opinião, estava. E o meu pandinha que eu ganhei de uma fã, vocês gostaram dele? Então coloque nos comentários. E qual a sua opinião sobre o pior inquérito com o Bolsonaro? É esse do Silvinei? Você quer o Bolsonaro preso? Então deixa o like e se inscreva no canal. A informação da Bela Megali deve ter deixado o Bolsonaro simplesmente atordoadíssimo, porque a Bela Megali do O Globo trouxe a informação de que a Polícia Federal está para encerrar esse que é o inquérito mais grave contra o Bolsonaro, na minha opinião, tá bom? É o mais sério de todos, porque é um ataque frontal e direto contra a democracia. O inquérito que está apurando os bloqueios nas rodovias feitos pela Polícia Rodoviária Federal, pelo Silvinei Vasquez, que era o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal na época, e também pelo Anderson Torres, ministro da Justiça de Bolsonaro, aquele que organizou os bloqueios no segundo turno. Daqui 30 dias, o inquérito deverá ser encerrado. No final do mês de julho, a maior bomba contra Bolsonaro será jogada no peito dele, e não é o inquérito dos atos antidemocráticos, é muito diferente. Esse inquérito é muito mais sério, pessoal, muito mais sério. Porque a gente tem que lembrar que o Anderson Torres, ele organizou toda uma operação baseado em relatórios falsos produzidos pelo próprio Ministério da Justiça para fazer os bloqueios nas rodovias na Bahia ou em algumas áreas do Nordeste para evitar votos em Lula. Silvinei falou que ele estava preocupado com compra de votos, mentira e balela. Compra de voto em campanha majoritária, como nós tivemos em 2022, não existe. É muito inócuo. Compra de voto acontece mais agora, nas campanhas municipais. Aí sim você consegue ter um impacto para a campanha majoritária, principalmente para a campanha presidencial. Isso é balela do Torres. E a Polícia Federal, segundo Bela Megali, tem informações nos depoimentos que desmontam essa versão do Anderson Torres. E ele será indiciado. Como eu falei pra vocês, pessoal, esse é o caso mais grave, porque ele é um ataque à democracia. E faltou muito pouco para o Bolsonaro derrotar o Lula. Se esse plano do Anderson Torres tivesse dado certo, o Lula teria sido derrotado. Teria sido derrotado. Porque o Torres, ele solicitou que o Ministério da Justiça, que na época ele era ministro da Justiça, criasse relatórios para apontar locais onde houvesse possíveis compras de votos. Esses relatórios, feitos pelo próprio Estado, pelas próprias instituições do Estado, foram embasados por notícias falsas que o Torres recebia. Agora, o gabinete do ódio produziu essas notícias falsas? É o que nós temos que saber. Em posse desses documentos, desse relatório, o Anderson Torres mobilizou o Silvinei Vasquez. E na terça-feira da semana do segundo turno, ele viajou até a Bahia usando um avião da FAB para se encontrar com os diretores da Polícia Federal na Bahia, porque ele queria integrar a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal nessa operação de bloqueio. Ele causou um tumulto no trânsito imenso. E o Alexandre de Moraes, na época presidente do TSE, no dia interveio e falou assim: acabem com essa palhaçada agora. E foi isso que aconteceu. Não há necessidade de prender Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado, porque isso que Anderson Torres fez é extremamente grave. Extremamente grave. Não vai haver bala de prata na Polícia Federal, ali há uma ordem por golpe de Estado. Não, isso é mais do que suficiente. Bolsonaro sempre foi dúbio nas suas posições. Sempre foi. Ele sempre falava, precisamos fazer algo. Ele nunca dava a ordem direta. E nós vimos naquele vídeo da reunião ministerial que o Bolsonaro foi gravado, que foram encontrados nos documentos do Mauro Cid, na busca e apreensão na casa do Mauro Cid, como Anderson Torres agia, como Anderson Torres atuou, como ele utilizou as estruturas da República para atacar a própria República. Porque Bolsonaro falava, não vamos fazer uso da força. Não vamos fazer uso da força. Tá tocando meu telefone? Não. Não vamos fazer uso da força. E o Torres não fez. O Torres não fez. Ele criou um bloqueio, não houve um levante popular, não houve armas, não houve exército, não houve nada. Houve a estrutura do Estado sendo usada pelo Estado. E naquele vídeo, você percebe como que o Anderson Torres estava bolsonarizado, falando de Bolívia, falando um monte de teoria conspiratória estúpida do Bolsonaro. O Bolsonaro possivelmente sabia dessa operação na Polícia Federal.
na Polícia Rodoviária Federal, e não fez absolutamente nada, porque o Torres, ele, embasado pelas falas do Bolsonaro, tentou fazer algo. Inspirado por Bolsonaro, tentou fazer algo. E segundo informações da Bela Megali também, existem 3 delações premiadas na mesa da Polícia Federal. A Polícia Federal está avaliando se ela encaminha essas delações premiadas para o STF para que esses acordos sejam homologados ou não. O que resta saber se essas delações de fato vão beneficiar a investigação. É um dos pontos que faltam aí serem finalizados nesses últimos 30 dias. Se nós vamos incluir as delações premiadas ou não. Se as delações premiadas não forem incluídas, aqueles indiciados, no caso o Anderson Torres, possivelmente o Silvinei Vasquez, ou aqueles que fizeram delação premiada, nós não sabemos se o Silvinei e o Torres fizeram, né? Mas aqueles que fizeram delação premiada, se elas não forem homologadas na investigação, eles não vão ter os benefícios. Então é isso que precisa ser visto. O que está pegando? Como que há toda essa discussão no momento a respeito das delações premiadas do Mauro Cid, o projeto do Arthur Lira, do Congresso para anistiar o Bolsonaro, o que vai causar uma confusão imensa, porque além de anistiar o Bolsonaro, existem muitas delações premiadas que foram feitas e embasaram investigações e prisões, inclusive. Então, vai haver uma grande confusão jurídica no nosso país. Para evitar essa confusão jurídica, eu vejo que a Polícia Federal está adotando muita cautela. Ora, vamos esperar esse movimento do Congresso, mas já vamos nos precaver. Caso seja aprovado, não vamos homologar a delação premiada, porque assim, nessa investigação, pelo menos, nós não vamos ter problemas depois lá na frente, discussões jurídicas, judicialização, e nós não queremos isso. Então há uma espera e uma cautela da Polícia Federal nesses acordos de delação premiada. E eu fico muito feliz de saber que esse caso finalmente está chegando ao final. Por quê? Porque as investigações contra o Bolsonaro precisam ser encerradas. Eu sempre falo isso em todos os vídeos que eu falo das investigações do Bolsonaro. Já passou da hora, porque quanto mais essas investigações avançam, duram, se alongam, mais enfraquecidas elas estão. O Silvinei Vasquez, que é o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, era no caso, está preso preventivamente há 8 meses. Ele mesmo fez uma colocação muito importante. Por que eu estou preso preventivamente e o Bolsonaro está solto? Qual que é a minha capacidade de mobilização? Comparada com o Bolsonaro? É 0. O Bolsonaro tem muito mais força do que eu. E por que eu estou preso? Isso é uma prisão injusta. Então esses processos precisam acabar o mais rápido possível. Justamente para evitar esse tipo de questionamento que agora nós temos com o Silvinei Vasquez fazendo. E existe uma pressão em cima do Anderson Torres. Eu quero ver como que vai haver o desfecho desse inquérito. Porque assim, o que foi feito, como eu falei, foi muito grave. Foi um ataque direto à democracia. Uma dificuldade, um ataque para evitar que a população expressasse a sua vontade ali na urna. Isso foi orquestrado pelo Anderson Torres. O Torres, ele delatou o Bolsonaro ou ele pegou essa bomba só para ele sozinho? Se ele assumiu toda a responsabilidade, ele vai ter uma pica do tamanho de um cometa, nas palavras de Fabrício Queiroz, enrabando ele. Porque isso é sério. Ele vai assumir toda a responsabilidade ou ele vai jogar nas costas do Bolsonaro? Vamos esperar para ver em 30 dias.